O que nós ouvimos hoje foi muito interessante, estou certo que para a maioria dos senhores apresentou aspectos novos. Acho que a primeira apresentação foi bastante útil por dar um marco conceitual, ressaltar a importância da questão das normas e padrões, e o que ocorre com a saúde, o setor de saúde, ocorre com todas as outras áreas. E também mencionar aqui um fator importante para a questão da integração da cadeia produtiva, é a questão dos preços, né? O Brasil, como foi mencionado aqui, está inserido nas cadeias produtivas. Nós não estamos fora dela. Acontece que a inserção do Brasil nas cadeias produtivas se faz em nível muito baixo, se faz através de produtos intermediários, ligados com a tendência mais recente das exportações, que são produtos minerais, produtos agrícolas, e não há, com exceção de algumas poucas empresas, como foi mencionado aqui a Embraer, não há uma integração de empresas brasileiras na cadeia produtiva de alto valor agregado. Eu acho que as apresentações que foram feitas aqui retratam esse quadro. E eu, a partir dessas apresentações, eu gostaria de fazer algumas observações sobre por que o Brasil está inserido nas cadeias produtivas em nível muito baixo e por que é muito difícil hoje, com as atuais políticas, o Brasil se inserir nas cadeias produtivas de maior valor agregado. Eu acho que o principal fator, e nós lá na Fiesp temos defendido isso já há vários anos, e é uma bandeira da Fiesp, o principal problema do não ingresso das empresas brasileiras, porque não é o país que ingressa, né? São as empresas que ingressam nas cadeias produtivas. O principal fator, na minha visão, é a crescente perda de competitividade dos produtos brasileiros. Quer dizer, enquanto nós tivermos esse alto custo Brasil, representado pela ineficiência burocrática, pela ineficiência dos portos, pelo alto custo da manutenção nas empresas, pelos impostos, pelo custo da mão de obra, enfim, por tudo isso que nós sabemos, pelo custo da energia. Enquanto houver isso, dificilmente o Brasil vai ingressar nas cadeias produtivas. E, como foi mencionado aqui também, o governo brasileiro, nós não vamos entrar aqui no debate das razões, o governo brasileiro tem políticas contrárias hoje ao ingresso do Brasil nas cadeias produtivas. Foi mencionada aqui a questão do conteúdo nacional. E a FINEP, ouvimos aqui, financia empresas que vão produzir para o mercado nacional e algumas com esse buscam dinheiro para produzir, para suprir essa parte do conteúdo nacional, que vão contra essa tendência global de integração de cadeias produtivas. Um outro aspecto, essa questão das regras de comércio. Nós não estamos aqui para discutir as novas tendências do comércio internacional. Mas o comércio internacional, hoje, deixou de ser um comércio tradicional. O comércio tradicional era representado por investimentos em um país para criar uma fábrica que produzia um produto que exportava para outro país. Isso agora está acabando. Essa nova tendência do comércio internacional, como foi bem descrito aqui no conceito mais geral, ele não pressupõe isso. Ele pressupõe que o investimento só vai ser feito no país que cumpre essas normas internacionais, essas regras internacionais que estão sendo definidas. E as empresas que participam
da cadeia global, elas obedecem a essas regras. Como foi dito aqui, se a empresa não produzir de acordo com essas regras, está fora, não vai fornecer para ninguém, a não ser aqui para o Brasil mesmo. Então, isso é muito importante. E nós estamos vendo hoje, hoje acaba a reunião lá de Bali, da OMC, nós estamos vendo uma crise hoje do sistema multilateral de comércio. E essas regras que estão sendo definidas para o comércio internacional nos próximos anos estão sendo feitos fora da OMC. E o Brasil está fora dessa discussão, porque essas regras, e sobretudo, como foi acentuado aqui, essas regras de comércio internacional hoje, que é a integração de cadeia produtiva, elas são feitas por países, grandes países, não é? Na negociação da União Europeia com os Estados Unidos, nas negociações com a Ásia. E, no caso da União Europeia, a questão das tarifas não vai ser discutida, é uma questão menor, porque as tarifas estão muito baixas. O que vai importar nesses acordos são as definições de regras de investimento, de propriedade intelectual, de serviços, de regras de origem. E o mais importante, esses acordos vão definir standards, padrões, que vão ter que ser cumpridos por todo mundo que quiser participar das cadeias globais. Então, esse fato é muito importante, e o Brasil está fora disso. O Brasil não está participando dessas discussões, o Brasil não está participando do mainstream do comércio internacional, que são as negociações de acordos de livre comércio. O Brasil está com uma estratégia de negociação externa equivocada há 12 ou 13 anos. E o resultado disso é que, enquanto o mundo negocia mais de 500 acordos, 354 em vigor, registrados na OMC, o Brasil e o Mercosul negociaram 3 acordos de grande relevância, como o acordo com a Autoridade Palestina, com o Egito e com Israel. Dos 3, só um foi ratificado, que é o acordo com Israel. Então, essa questão da inovação, que foi mencionado aqui, padece também dessas dificuldades. Quer dizer, a gente vai inovar para quê? Não é? Para o mercado interno, vamos continuar isolados do mundo. Aqui no Brasil, como nós sabemos, o nível de pesquisa é muito baixo. Nós estamos aí, para a ciência e tecnologia, 1,5%, e a pesquisa é feita basicamente com financiamento público, não é feita, como na Europa, nos Estados Unidos, por empresas. Enfim, nós estamos meio fora do circuito. Para finalizar, a situação aqui no Brasil. O Brasil, pela perda da competitividade, pela baixa produtividade, pela falta de uma política industrial atualizada, moderna, que compreenda o que está acontecendo no mundo, tem uma dificuldade, tem e terá uma dificuldade grande para se inserir nas cadeias produtivas de maior valor agregado. Enquanto nós não reduzirmos, e não há nenhum sinal de que isso esteja nos planos do governo, enquanto nós não reduzirmos o custo Brasil, nós vamos continuar, na minha opinião, fora dessa cadeia produtiva. Agora, eu, apesar desse diagnóstico muito negativo, eu sou otimista, porque a partir do momento que o governo mudar a atitude em relação às empresas e a partir do momento que o governo deixar de aplicar a política, a ideologia nas negociações comerciais e na própria produção interna, o Brasil vai rapidamente se inserir, na minha visão, vai rapidamente se inserir nas cadeias produtivas pelo simples fato de que a economia brasileira
é internacionalizada. O governo pode ser contra, pode ter uma outra ideologia, pode querer impor coisas que a gente sabe não estão dando certo, mas, na realidade, a economia brasileira é internacionalizada. Se os senhores pegarem a lista das 500 maiores empresas da Forbes, mais de quase 500, 490 e tantos, estão instaladas aqui no Brasil. E elas só não exportam e só não se integram nas cadeias produtivas porque nós somos ineficientes. E como foi mencionado aqui, para você se inserir nas cadeias produtivas, a partir dos dois, né, da produção ou da demanda externa, você precisa ser produtivo, você precisa ser eficiente, porque senão ninguém vai olhar para você. E as empresas brasileiras multinacionais, de acordo com a Constituição, né, empresas multinacionais com sede no Brasil, são empresas brasileiras, elas vão ter condições rapidamente de se ajustar e elas mesmas vão inserir o Brasil na cadeia produtiva. Os senhores sabem que hoje essas cadeias produtivas representam 56% do comércio global e, na área de serviços, 72%. Então, como nós estamos com um grande número de empresas multinacionais, a partir do momento que o governo, porque aí não é a empresa melhora a produtividade, mas a competitividade resulta de melhoria das condições internas da economia, através de impostos mais baixos, a partir de gestões mais eficientes, melhoria dos portos, enfim, tudo isso que nós sabemos. Quando as empresas brasileiras puderem se beneficiar desse outro ambiente de negócio, com a presença dessas multinacionais aqui no Brasil, vai ser muito fácil o Brasil recuperar a competitividade e poder se apresentar competitivamente para integrar essas cadeias produtivas. Eu acho que debates desse tipo são muito importantes. Nós, lá na Fiesp, estamos fazendo o Conselho de Comércio Exterior, e agora eu soube que o SEBRE também vai começar a examinar isso. Nós já, há quase 6 meses, estamos examinando esses acordos, mega-acordos, essas regras que estão entrando em vigor e vão entrar em vigor, que vão regular o comércio internacional, que vão regular a produção, né, em todos os países. E nós agora estamos finalizando esse trabalho, nós vamos comparar essas regras internacionais e o que existe no Brasil. Nós vamos ter que fazer um ajuste, porque sem esse ajuste o Brasil vai continuar fora das cadeias produtivas e vai continuar fora desses mercados dinâmicos. Nós temos que mudar a estratégia de negociação comercial do Brasil para que o Brasil possa se inserir concretamente nessas negociações. E, para se inserir efetivamente nas cadeias produtivas, nós temos que reduzir a perda de competitividade dos produtos brasileiros. Sem isso, o Brasil vai continuar marginalizado e apenas participando de forma incipiente através de produtos primários, de metais, de produtos minerais, que integram as cadeias produtivas, o minério de ferro, enfim, produtos que integram as cadeias produtivas, mas em nível muito baixo, sem nenhuma sofisticação. Muito obrigado.